Ótimo, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro. Estamos lendo aqui 1 Samuel 15, 28. E Samuel concluiu: Eis que hoje Jeová arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Esse momento aqui da história de Israel, quando há um tempo atrás o povo de Israel tinha olhado para as nações, desejado um rei, e Samuel, o profeta, ficou triste com aquilo. O próprio Deus disse: Olha, você não fica triste, porque o negócio não é com você, o negócio é comigo. Mas eu vou permitir um rei a Israel, mas. E aí Deus informa como seria essa, essa nova fase de Israel com o rei, o que os reis fariam, o que se esperava de um rei. E por que que Deus, esse desejo do povo é um problema para com Deus? Porque Deus queria uma teocracia, né? Que ele mandasse em Israel que fosse uma nação dirigida por Deus. Mas quem colocou, entre aspas, ungiu o rei, autorizou o rei foi o próprio Deus, que usou a Samuel, ungiu a Saul. Saul teve o seu trabalho, a sua parcela, ele reinou durante 40 anos, mas no meio desse processo aí, exatamente no meio, ele desobedeceu uma ordem divina. Ele tinha que executar um exército, não fez. Deus tinha considerado aquele povo anátema, não era para sobrar nada. Eu me refiro aos amalequitas, mas o seu exército guardou despojo de guerra, guardou ovelhas, com a ideia de consagrar ao Senhor. E, enfim, o Samuel diz que Deus não se agradava de holocaustos, mas da obediência. Deus tem os seus motivos e a gente não pode fazer uma leitura dessa passagem com o politicamente correto de hoje, com as ideias que temos hoje, porque Deus tem propósitos que enfim, mais profundos. E aqui também é um recorte histórico, é uma outra época. Saul desobedeceu, Samuel agora o questiona, mas Samuel também o informa. Eis que hoje Jeová arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo que é melhor do que tu. Esse próximo melhor do que Saul era o rei Davi, que depois de muito ser perseguido, foi assumindo aos poucos o reino de Israel. Mas por que eu estou lembrando essa história? Irmãos, eu não tenho aquela coragem que alguns pregadores têm de bater no púlpito e dizer que foi chamado para, até esqueci o verbo, mas enfim, para ser contundente, foi chamado para usar uma marreta, sabe? Que foi chamado para confrontar. Então, se é uma leitura de um ministério possível, sim, não estou aqui julgando, mas é muito corajoso, ou pelo menos é muita convicção de uma postura diante do púlpito e diante do povo de Deus. Deus pode bancar um ministério que seja assim, de confrontar, de confrontar? Sim, porque também isso é com Deus, né? O profeta Samuel confrontou muitas vezes. Aqui é um confronto, mas muitas vezes só ungiu, só orientou, só intercedeu. Aliás, a maior parte do tempo só intercedia por Israel.
E, enfim, cada um com as suas convicções. O fato é que, o fato é que no fundo nós gostaríamos, aqueles nós, né, entre aspas, que não tem essa convicção de confrontar o tempo todo, a gente gostaria de sempre trazer palavras que dissessem, como diz as Escrituras, que enquanto há vida há esperança, né? Falar da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, do perdão e todas estas coisas, porque isto é o Evangelho e isso não mente, não é um engano, porque de fato Deus é fiel, Deus é gracioso, perdoador, longânimo e tudo mais. E por conta disso, vão se criando ideias, e uma delas é que sempre há uma segunda chance. E o que eu vim falar aqui hoje é que para o Saul não teve uma segunda chance. Ninguém poderia chegar aqui para o Saul e dizer, olha, enquanto há vida há esperança, Saul, né? Ninguém poderia chegar para ele e dizer da bondade de Deus ou qualquer outra coisa, porque para o Saul não teve jeito. O verso 30 diz que Saul confessa, eu pequei, né? Mas não teve jeito. O Samuel continuou a fazer o que o Saul não fez, né? Estou aqui virando a página. Mas quando chega o verso 35, o último do capítulo 15, o registro diz assim: e nunca mais Samuel tornou a ver Saul até o dia de sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida lamentando profundamente o ocorrido, ou seja, com bondade, com graça, com dó, empatia, como queira chamar, por Saul. É um profeta, é intercessor, quer levantar pessoas, quer levantar ministérios, né? Ele não vive o tempo todo para confrontar, para bater nos outros. Esse é o coração do Samuel, é interessante, né? Mas, quando entra no capítulo 16, a Bíblia diz exatamente isso. Deus falou para Samuel: até quando continuarás pranteando Saul? Quando eu próprio rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Percebe que, mesmo havendo compaixão do profeta, para Deus, essa atitude de Saul foi uma atitude cabal, final. Não teve recursos. E Deus disse, orientando o seu profeta: você vai viver a vida lamentando? Como é que você lamenta? Como é que você pranteia se eu já rejeitei? Então, em outras palavras, Samuel, fica do meu lado, fica comigo. Porque eu já rejeitei e não adianta espernear. Não adianta, enfim, chorar e etc. Porque Deus tomou essa decisão. Osmar, por que você está falando isso? Se você prefere falar do amor de Deus, porque primeiro porque está na Bíblia, né, irmãos? E a gente tem que olhar para todos os registros e tentar aprender com eles. Eu vou morrer dizendo que Deus é bom, que Deus é gracioso, longânimo, perdoador, que nós estamos no ano sabático, que o beneplácito, o prazer de Deus é perdoar, que o Evangelho é a graça, o Evangelho é o perdão de Deus e tudo isso. Porque, de fato, este é o Evangelho. Mas de quando em quando a gente tem que parar para lembrar do Saul e lembrar também do Esaú, porque o registro da carta aos Hebreus, capítulo 12,
é o verso 16, diz assim: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Isso aqui não foi um tropeço único, né? Bem como o tropeço lá de Saul não foi único, ele já vinha, né, demonstrando uma certa rebeldia. O Saul é um estilo de vida, e quem nos revela isso é o autor da carta aos Hebreus, porque quando chama ele de imoral, ele não foi rejeitado por um ato imoral, isolado. Ele não foi rejeitado por um ato profano, único, esporádico. Isso aqui é um estilo de vida. Ele era imoral e ele era profano. Imoral tem a ver com essas questões do fazer, né? O profano é aquele que não valoriza, não respeita, não se importa com as coisas espirituais. Profanar um santuário, profanar um nome, profanar o evangelho, enfim, é não considerá-lo, é não valorizá-lo, é não considerar as coisas espirituais, é não valorizar as coisas de Deus. Isso é ser profano. O Esaú era assim na vida, e quando ele vende não porque estava desesperado, morrendo de fome, não é isso. Ele fez isso porque esse é o seu jeito de ser, não se importar. Ah, Deus tem uma promessa para o meu bisavô Abraão, para o, o meu pai Isaac, bisavô não, meu avô Abraão, para o meu pai Isaac. Tem. E eu estou nessa linhagem que vou carregar esse nome, essa promessa, mas não estou nem aí. Isso não é importante. O importante é caçar, o importante é viver, o importante, sei lá, qualquer outra coisa. Esse negócio de espiritual, não estou muito aí com isso. Esse aqui é o que aparentemente foi a vítima do acordo entre Jacó e Esaú, né? O Jacó, na boca dos crentes hoje, é malhado, que é chamado de enganador. É enganador, enganador. Deveria ser chamado suplantador. Alguém que desejou algo que estava no campo da impossibilidade. Suplantar é suplantar obstáculos, é diferente de enganador. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. O Jacó herdou a bênção. E nunca, ninguém, nem Jesus, nem os apóstolos, o chamaram de enganador. O Esaú, que parece a vítima, foi chamado de imoral e de profano. Porque no fundo, quando ele concordou, quem estava enganando era ele. Porque ele pensou assim: eu vendo, ganho a comida aí do trouxa e depois eu pego a bênção de volta. Só que Deus viu, e para Deus brincar com a bênção e a promessa feita a Abraão, né? Ele foi a gota d'água e Deus o rejeitou. E aí a Bíblia diz que ele se arrependeu, buscou a bênção desesperadamente, né? Lamentou, se arrependeu, chorou, enfim, mas a bênção nunca mais foi dele. Então são duas histórias para dizer
que para estes dois não teve uma segunda chance. Não teve. E aí, Osmar, nós estamos na graça, nós estamos em Jesus. Para nós que estamos em Jesus, estas histórias são válidas, são importantes. Para quê? Para que tenhamos temor de Deus. A de Saul está no Novo Testamento e está dizendo que não se abrigue entre vós ninguém que tenha essa conduta de Esaú. O que significa que a gente pode viver esse estilo de vida de alguém que não se importa muito com as coisas espirituais, alguém que seja imoral, profano. Deus nos ajude a pensar nisso. Osmar, então você veio para dizer que Deus não vai me dar uma segunda chance? Não foi isso. Se você entendeu isso, não foi isso que eu quis dizer. Mas na vida, considerar a bondade, a graça de Deus, entendendo que para esses dois homens houve um corte, aonde essa graça não fluiu mais. Osmar, mas nós estamos no tempo da graça. Pois é, mas Deus é o mesmo, né? E o que eu quero dizer, entre aspas, confrontar, é que a gente não pode brincar, nem desprezar, nem desvalorizar as coisas espirituais. Que Deus te abençoe. Eu vou colocar hoje aquela música que fala da bondade de Deus, da graça de Deus, uma música que me veio ao coração, a lembrança. E quando você ouvir, se você tiver esse tempo, ressignifica, ou seja, valoriza essa graça, essa bondade, porque o corte existe e que Deus nos livre de sermos profanos. Deus te abençoe, vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado, ó Deus, por tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreendê-la. Põe o teu temor no nosso coração e que o teu nome seja louvado por tua bondade e misericórdia. Amém.